Mas eu queria só levar um breve entendimento. Para nós hoje, o que seria Pentecostes? Nós não temos entendimento. O que seria Pentecostes? Porque até então, antes mesmo de me converter, de aceitar Jesus na minha vida, eu tinha uma ideia, eu tinha um pensamento, eu tinha um entendimento de o que seria essa festa. Para mim foi ensinado uma coisa. Só que quando nós chegamos aqui, para onde está a verdade, essa verdade ela nos impacta. Essa verdade, ela nos faz, assim, questionar. E muitas vezes, essa verdade, quando não damos autonomia, quando não damos autoridade para que o Espírito Santo reine sobre nós, a nossa verdade, o nosso entendimento, acaba que se sobressaindo sobre isso aqui. É o nosso famoso eu. E eu queria hoje trazer essa palavra sobre o entendimento do que seria Pentecostes. O mundo vive uma realidade, uma verdade, mas nós aqui, e hoje em especial, eu quero trazer para todos o que é Pentecostes. De uma maneira bem breve, Pentecostes, essa palavra, ela é derivada de uma palavra hebraica, chamada Shavuot. Shavuot. Pentecostes é Shavuot. Já disse o que significa Shavuot. Shavuot significa semanas. Mas já disse, eu tinha ouvido falar que até então Pentecostes era a descida do Espírito Santo que aconteceu lá em Atos 2. Pentecostes não é a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo aconteceu em Pentecostes e trouxe uma realidade de vida para um povo específico naquela época e que, graças a Jesus Cristo, nos alcança hoje. Amém? Então, Pentecostes, Shavuot, é semanas. Festa das semanas, festa das primícias. E ela é comemorada quando? Há mais de 50 dias, se eu for contar a partir de hoje, né? Mais 50 dias depois do Pêssego. Modo FM. Da Páscoa. Ao vivo é assim, faz parte. Então, Pentecostes, ele acontece, o Shavuot acontece 50 dias depois do Pêssego, da Páscoa. Em Páscoa, a gente pôde conversar um pouquinho, bem profundo, sobre o que é o Pêssego, sobre a verdadeira Páscoa, a Páscoa de Jesus, não a Páscoa do mundo presente. E hoje, mais uma vez, tendo a oportunidade de vir aqui falar sobre Pentecostes, sobre Shavuot, para mim é uma alegria muito grande. Aqui vocês não têm ideia da alegria que enche o meu coração em estar aqui trazendo a palavra de Deus, falando de um momento tão especial. E onde é que está na Bíblia essa instituição? A partir de quando começou a contar Pentecostes, Shavuot? A partir de que momento na Bíblia? Foram falados alguns textos aqui. Nós hoje vamos abrir as nossas Bíblias em 2 livros do Pentateuco. São os primeiros 5 livros da Bíblia. O segundo em Êxodo e o quinto em Deuteronômio. Então você vai deixar marcado sempre, separadinho aí na sua Bíblia, Êxodo e Deuteronômio, para a gente poder agilizar um pouquinho. Nesse primeiro momento, eu queria que você deixasse aberto em Deuteronômio, capítulo 16. Amém, Senhor. Obrigado. Amém? Então,
Deixa aberto aí Deuteronômio, capítulo 16. Mas em outras partes vai falar sobre a instituição de Pentecostes, sobre o Shavu. Não precisa abrir. Êxodo 23, 16 vai dizer: guardarás também a festa da colheita, das primícias, dos teus trabalhos de semeadura dos campos, e celebrarás a festa do encerramento da colheita, do final do ano, quando colheres dos campos o fruto dos teus trabalhos para os armazenar. Em Levítico 23, não precisa abrir também, Levítico 23, o 15 e o 16 vai dizer: a partir do dia seguinte ao Shabá, sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de apresentação, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º Shabá, sábado, e oferecereis então a Yahvé, o Senhor, nosso Deus, uma nova oblação, uma oferta de cereais. E em Deuteronômio, que vocês estão abertos, no capítulo 16, a partir do versículo 9, que essa é a parte que nós vamos nos pegar, está escrito assim, a partir do versículo 9. Contarás 7 semanas. Todo mundo abriu? Amém? A partir do 9. Contarás 7 semanas, a partir do momento em que lançares a foice no homem, ou seja, nas espigas. Começarás a contar 7 semanas. Celebrarás então a festa de Shavu, das semanas, em honra a Yahvé, teu Deus. A oferta espontânea que tua mão fizer deverá ser proporcional ao modo como o Senhor, o teu Deus, te houver abençoado. E te alegrarás na presença de Yahvé, teu Deus. Aí ele vai dizer: tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que vive em tua cidade e o estrangeiro, o órfão e a viúva, que igualmente vivem no meio de ti. Todos no lugar que o próprio Yahvé, teu Deus, houver designado para aí fazer assentar seu santo nome. Versículo 12 vai dizer: lembra que fostes escravo e peregrino no Egito, e cuida de obedecer fielmente a todos estes decretos. Então está aqui. A Bíblia vai nos orientar e vai nos dizer exatamente quando aconteceu, a partir de quando começa e quando termina. Está tudo aqui. E, em resumo, Shavu significa semanas, que corresponde a 7 semanas depois do Pêssego, da Páscoa. Passagem de 50 dias da saída do Egito. Porque o primeiro Pentecostes, o primeiro Shavu, ele foi comemorado, ele foi vivido 50 dias depois que eles saíram da escravidão do Egito. Interessante que aqui nós já sabemos que é a festa da colheita. É a festa que nós trazemos a primeira parte, o melhor que nós tivemos na terra, em oferta agradável ao Senhor. Mas aqui, nesse momento, aconteceu uma coisa muito importante também, que faz parte de Pentecostes, faz parte de Shavu. E o que foi que aconteceu aqui? Deus trouxe para Moisés as ordenanças. Nesse momento, Moisés se encontra com os hebreus, o povo de Deus, no Monte Sinai, aonde Deus chama ele para conversar no particular, no PV, como dizemos hoje em dia, e diz: vou te dar as ordens. E aqui eu estou falando especificamente dos 10 mandamentos. Porque, Jadilson, nesse momento Deus chamou Moisés para entregar os 10 mandamentos. Porque esse povo viveu mais de 400 anos de escravidão numa terra. E agora, homens livres, Deus precisava trazer
uma cura especial para a nação que ele escolheu e não poderia ser de qualquer jeito. Precisava ter uma organização. Depois que Deus entregou as leis para Moisés, nesse momento, Moisés ele passa a ter reuniões com o povo. O povo ia levar as suas petições, as suas situações. O meu irmão entrou na minha terra, o fulano pegou o meu animal que estava no meio do rebanho dele, fulano fez aquilo, sumiu alguma coisa da minha tenda e eu desconfio que foi fulano. Então, toda essa organização o povo levava para Moisés. E Moisés precisava ter com o povo. Nesse momento, nós temos uma pessoa que ela vem ao encontro de Moisés e é uma pessoa que fazia parte da família de Moisés. Seu nome era Jetro, sacerdote de Midian, pai de Zípora, sua esposa, seu sogro. E ele vem para falar com Moisés, e eu queria que agora você fosse para Êxodo, capítulo 18. Estamos falando de Pentecostes, tá? Êxodo 18, versículo 13 e 14. Amém? Estou sendo um pouquinho apressado assim, porque eu estou com um pouquinho receio da hora. Êxodo 18, 13 e 14 vai dizer assim: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar as questões do povo. E as pessoas estavam em pé diante de Moisés, desde a manhã até o entardecer. O sogro de Moisés, observando todo o trabalho dele para atender todo o povo que o procurava, questionou: que é isto que fazes com o povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Versículo 17 e 18. Jetro ele vai trazer umas outras orientações. O sogro de Moisés lhe sugeriu, no versículo 18: não é bom o que fazes. Certamente em breve ficareis exausto, tu e teu povo, porquanto esta tarefa é sobremodo pesada para ti. Não te será possível realizá-la sozinho. E o conselho que Jetro vai trazer para Moisés. Entenda, Jetro era sacerdote de Midian, de um outro povo. Mas aqui ele já sabia quem era Moisés, quem era o Deus que Moisés servia, e Jetro já tinha visto que tudo o que tinha acontecido na libertação do povo hebreu, na saída do Egito. Aqui a gente está falando de um processo que iria começar, e nós sabemos que eles aqui no deserto eles passaram 40 anos. Versículo 19 de Êxodo 18. Agora, pois, escuta o conselho que te darei, para que Deus esteja contigo. Representa o povo diante de Deus e introduza suas causas junto a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes conhecer o caminho a seguir e as atitudes que devem tomar. Mas escolhe do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabelece-nos como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgarão o povo em todo o tempo. Toda a causa mais complexa trarão para ti. Mas para todas as questões menos difíceis, eles mesmos poderão encontrar a solução. Desse modo, será mais leve para ti, pois esses líderes te ajudarão a dividir o trabalho e levar o peso diário da carga. Versículo 23. E esse aqui eu achei fantástico. Se fizeres assim... Obrigado. Se fizeres assim, e se dessa maneira Deus te instruir, poderás então suportar as dificuldades
e todo esse povo voltará para as suas habitações satisfeitos. Então, veja bem, Shavuot, Pentecostes, foi o momento em que o povo, grato por sua liberdade, grato a Deus por esses 50 dias, por essa provisão de Deus, eles fazem esse momento de gratidão a Deus, trazendo a oferta da sua primícia. Nesse momento, ao chegar no Monte Sinai, Deus vai dar os 10 mandamentos para ele, a organização do seu povo. E Moisés agora entende que ele deveria organizar como que seria o conduzir desse povo para onde Deus havia destinado eles. Presta bem atenção. E depois disso tudo, o capítulo 19, Deus vai chamar Moisés para confirmar e instruir como deveria orientar o povo. E os ensinamentos e as leis que o povo deveria. Tem tantas leis, porque se a gente for ler Deuteronômio, você vai ver que vai ter toda uma orientação sobre o que pode, sobre o que não pode. Nós vamos ver muitas, mas muitas regrinhas que, ao nosso ver hoje, e por isso que eu digo que muitas vezes o nosso eu se sobressai sobre o que está escrito aqui, mas se nós não pedirmos o discernimento de Deus, há uma confusão de entendimento. Por isso que hoje não é entendimento do homem, mas é o entendimento que vem do alto. Aqui, em Deuteronômio, vai ter várias regrinhas sobre o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Dentre todas essas leis, depois dos 10 mandamentos, eu queria destacar 4. E vocês vão entender por que eu separei essas 4. Certo? Volta para o livro de Deuteronômio. E eu queria que você fosse lá para o capítulo 15. Nós ainda estamos falando de Pentecostes. Shavuot. Vai todo mundo voltar para casa hoje e aprender que Pentecostes é Shavuot. Amém? Deuteronômio, capítulo 15, versículo 1 a 5, ele vai dizer assim. A minha perícope, o títulozinho que aparece na Bíblia, ele diz assim: o perdão das dívidas. Em algumas vai estar um pouco mais diferente. Do versículo 1 ao 5 vai dizer assim: no final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Eis como deverás proceder: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento do seu próximo, nem de seu parente, porquanto terá sido proclamada a remissão em honra a Yahvé, o nosso Deus. Poderás exigir pagamento do estrangeiro, mas deixarás quite o que havias emprestado a teu irmão. É verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque o Senhor vai abençoar-te na terra que o Eterno, teu Deus, te está concedendo como herança para que dela tomes posse, com a condição de que obedeças de fato a palavra de Yahvé, teu Deus, tendo o cuidado de colocar em prática todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Então, presta bem atenção aí. Em Pentecostes, Deus está trazendo para Moisés, para que Moisés leve para o povo, a seguinte mensagem: não haverá pobreza no meio de vocês. Essa festa de Pentecostes eu estou colocando para vocês. Eu vou lhe dar as ordenanças, porque eu não quero que exista pobreza no meio de vocês. Eu queria que você fosse agora para o capítulo 24. Capítulo 24, do versículo 14 até o 19. A minha perícope, ela vai dizer assim: cuidado dos pobres, dos estrangeiros e dos órfãos. Amém? A partir do 14 ele vai dizer: não oprimas um assalariado pobre, necessitado, seja ele um dos teus irmãos ou um estrangeiro que mora em tua terra, em tua cidade. Tu lhe pagarás o salário a cada dia, antes que o sol se ponha,
porque ele é pobre e disso depende sua vida. Desse modo, ele não clamará a Yahvé contra ti, e em ti não haverá pecado. Pois os pais jamais deverão ser mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um cumprirá a sua pena e morrerá, se for necessário, por seu próprio pecado. 17. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás como penhor a roupa da viúva. Recorda que foste escravo na terra do Egito e que Yahvé, teu Deus, daquele povo te resgatou. É por esse motivo que eu te ordeno agir desse modo. E o versículo 19, eu queria destacá-lo, porque Deus vai trazer para nós hoje uma orientação de como ele caminha com suas ordenanças para nos alcançar. Versículo 19 ele vai dizer: quando estiveres ceifando a colheita, ou seja, colhendo em teu campo, e esquecerdes um feixe. Esse esquecerdes um feixe é deixar cair algumas espigas. Não retorne para pegá-lo. Permite que ele seja encontrado pelo estrangeiro, pelo órfão, pela viúva, a fim de que, dessa maneira, o Senhor teu Deus os abençoe, bem como a ti, em todo o trabalho das tuas mãos. Deus disse que não existiria pobreza. Então ele está dizendo para os proprietários de terra, para os grandes agricultores da época, dizendo o seguinte: no momento da colheita essa em Pentecostes, festa da colheita, festa das semanas, você vai fazer a sua colheita. Aquilo que cair, não volte para pegar. Porque vai existir um povo que está mais necessitado e aquilo ali vai ser como um refúgio, como um alimento para ele, que não tem a mesma posse, a mesma riqueza que você tem. O cuidado de Deus. Eu queria que você fosse agora para o capítulo... Nós estamos no 25, né? Não, 24. Você vai para o capítulo 25 agora. Só que antes de entrar no capítulo 25, eu vou falar de algo que de repente possa chocar. Porque é assim, né? Deus ele nos confronta com o seu entendimento e nós, na nossa limitada humanidade, não conseguimos alcançar a sua sabedoria. O próximo capítulo que nós vamos ler, ela vai tratar de mais uma ordenança. O nome dessa ordenança é Levirato, lei do cunhado. Quem já ouviu falar? Lei do cunhado. Eu achei tão engraçado isso, porque nesse momento, Moisés vai estabelecer essa regrinha para o povo. Só que isso já havia acontecido há muito tempo atrás. Não precisa abrir Gênesis 38, 8. Ele vai dizer assim: então Judá orientou Onã: vai a mulher do teu irmão, cumpre com ela o dever de cunhado, casa-te com ela e suscita uma posteridade a teu irmão. O que está acontecendo aqui? Quem lembra de que história esse versículo faz parte? Estamos falando de Tamar. Aqui, Judá, filho de Israel, saiu da presença dos seus irmãos e foi morar com os cananeus. Casou-se com a filha de um cananeu chamado Saul, Ussá. De um cananeu chamado Ussá. Judá, ele teve 3 filhos com essa mulher: Onã e Selá. E aconteceu que o primeiro filho, o primogênito, casou-se com uma mulher. Qual era o nome dela?
Tamar. Só que que era o primeiro filho, não fez o que agradava a Deus. Nós sabemos quando uma pessoa não faz o que agrada a Deus, e essa frase, não faz o que agrada a Deus, quer dizer que faz coisas iníquas. E nós sabemos que, nos dias de hoje, se nós cometemos atitudes que não são boas, colhemos consequências que não são boas. Certo? Então, ele não fez aquilo que agradava a Deus. Faleceu. Morreu. Judá, filho de Israel, disse: eu não posso deixar que a descendência acabe por aqui. E ele disse: cumpra a lei do cunhado. Vai a mulher do teu irmão, deita-te com ela, casa-te com ela, resgate ela e dê continuidade à descendência. E já já vocês vão entender por quê ele tinha que fazer isso. Resumindo, o segundo irmão não quis, também não fez o que agradava a Deus, faleceu. O terceiro irmão também não quis. E Tamar, entendendo, eu acredito que Deus tinha tocado o coração dela. E vou dizer para vocês, quem vê a história de Tamar, vai ver uma situação onde uma mulher se veste de prostituta para ter Judá, o pai do seu finado marido, dos seus dois últimos maridos, que eram os dois filhos, para poder se deitar com ele, para dar continuidade à sua descendência. A preocupação do povo em não deixar a sua descendência acabar. E ela deita e ela se veste, Judá não sabe que é ela. Eu estou só contextualizando, dando bem rápido para a gente poder, porque eu não quero dar foco à história de Tamar. Eu quero dar foco a Pentecostes. Porque nós estamos falando de Pentecostes. E Judá se deita, se casa com Tamar, referente a uma situação que aconteceu, e deu descendência, e deu continuidade à sua descendência. Certo? Aqui, agora voltando para Moisés, Moisés vai dizer, no Deuteronômio, capítulo 25, o autor vai falar, né, que Moisés colocou lá da seguinte forma, versículos 5 e 6. Quando dois irmãos moram juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para casar-se com um estranho à família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever do cunhado. O primeiro filho que ela der à luz tomará o nome do irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. E aí nós vemos Deus dando um cuidado especial, até nas ordenanças, para o povo de Israel. Detalhe, viu? Isso aqui que eu estou falando foi tudo para um povo específico. Isso tudo aqui foi para os hebreus, foi para o povo de Israel, a nação escolhida por ele para dar continuidade a Cristo. E agora, para a gente contextualizar melhor um pouquinho, eu quero virar a página da história, porque nós sabemos que Pentecostes é festa das semanas, festa da colheita. Pentecoste é o momento que Deus trouxe os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai, 50 dias depois do Pêssar, da passagem de mais de 400 anos de escravidão no Egito para uma vida de liberdade, e não liberdade de qualquer jeito, liberdade na presença de Deus. Muitos anos à frente, nós vamos ver uma história de uma mulher que vai cumprir tudo isso que Deus reservou para nos alcançar hoje. Abram em Ruth, capítulo 1.
Ruth, capítulo 1. Amém? Versículo 1. Ele vai dizer assim: no tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram aos campos de Moabe e ali se estabeleceram. Então, o que eu estou dizendo? Qual é a história que nós estamos vendo agora em Ruth? Nós estamos vendo um povo que vivia no tempo de juízes. Eu estou falando que o povo de Israel chegou em Canaã, expulsou todo mundo, passou geração após geração. Alguns se juntaram, outros não. A nação foi dividida. Ficou o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel não estava prosperando muito. E aqui nós estamos na época de juízes, onde o povo de Israel começou a ser governado por juízes. Algo próximo da época de Samuel. E muito próximo também do primeiro rei, Saul, começaram a governar o povo de Israel. E esse povo estava passando por um momento de escassez, de falta de alimento. Isso leva a crer que os invasores, o povo, não estava voltado para as leis de Deus, estava esquecendo, e algo estava acontecendo naquele meio. Isso nos traz à memória muitos desertos, muitos momentos de dificuldade que nós hoje em dia passamos. E situações, problemas podem acontecer e nós pensamos, meu Deus, que época de escassez, que época de dificuldade. Por favor, Senhor, nos ajude. É necessário que eu vá para um outro lugar, para uma outra terra, tentar prosperar lá. Antigamente existia muito, né? Hoje em dia diminuiu bastante. Mas quando a situação apertava aqui na nossa região, que nós amamos tanto, que é tão próspera, que é tão fértil, quando a situação financeira apertava um pouquinho, a primeira coisa que dizia, vou para São Paulo, trabalhar em outras terras, ganhar dinheiro, comprar casa, e quando eu tiver muito dinheiro lá, eu volto. De volta para minha terra, né? E aí, engraçado, só trazendo uma contextualização bem rápida, as pessoas, há um certo tempo atrás, existia um programa chamado De Volta para Minha Casa, não era? De Volta para Minha Terra, né? Acabou esse programa. E engraçado que eu não me recordo de ter visto esse programa e não ser uma família nordestina que tinha saído da região que existe, pensando em ganhar muito lá. E qual era a situação que se encontrava? Difícil, né? Difícil. Mas aí o programa vinha, ajudava, o pessoal retornava para a simplicidade, para a humildade que antes tinha, que era a melhor riqueza que podia se ter. Só como reflexão, tá, gente? E aí esse povo saiu de lá. Quantos anos ficaram nas terras de Moabe? 10 anos. E nesses 10 anos, Noemi, seu marido e seus 2 filhos, acredito que prosperaram. Porque os 2 filhos se casaram com filhas moabitas. Só que algo aconteceu que não estava muito bem lá. O que foi que aconteceu? Seu marido morreu. Eita. Viúva. Quem sabe o contexto de viuvez da época? Para o povo, estou levando em consideração a realidade da época. Uma viúva, na época, se o seu marido tivesse dívidas que as posses que ele deixou não pudessem pagá-las, ela era jogada à extrema pobreza, ao ponto de ser usada por qualquer homem em qualquer lugar que fosse encontrada. Então era muito terrível.
Só que algo ainda mais difícil acontece. O que é que acontece? Os 2 filhos morrem. E agora, Noemi, viúva, com as 2 noras viúvas. E o que é que acontece agora nesse momento? Deus, ele vai trazer o seu agir novamente. No versículo 6 e 7 agora, do capítulo 1 de Ruth, ela vai dizer assim: um dia, Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então, ela se aprontou para deixar Moabe com suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, para aí. Contudo, durante a caminhada, Noemi teve um entendimento. Preste bem atenção. Eu ouvi falar, eu estou vendo, eu sei que o Senhor está abençoando aquela terra. As colheitas estão florescendo. O povo de Israel está prosperando. Eu vou voltar para minha casa. Eita, mas espera aí. Eu estou com 2 noras, viúvas dos meus 2 filhos. E agora eu vou chegar para essas 2 mulheres. E a ordem era essa: volte para seu povo, volte para suas famílias, volte para os seus deuses. Por quê Noemi fez isso? Estou muito velho, não posso dar mais filhos. E ainda que se pudesse, até uma data que eles pudessem, até uma idade que eles pudessem casar-se novamente com vocês, vocês já estariam idosos, em idade avançada demais. Olha a preocupação com a descendência, com aquilo que você vai deixar, com o seu nome prosperando. E detalhe, Noemi era de Judá, então ela era de Israel. E essas 2 mulheres, Orfa e Ruth. Agora a mensagem é: volte para as suas famílias, volte para o seu povo, volte para os seus deuses. Orfa, as 2 choram, um momento muito triste. O que é que Orfa faz? Volto para a minha família, volto para o meu povo, volto para os meus deuses. E Ruth? Qual é a atitude de Ruth? Versículo 16 e 17. Ao que lhe Ruth respondeu: não insistas comigo para que te abandones e deixe de servir-te. Pois aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que te pousares, pousareis eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Versículo 17, ela vai dizer: onde quer que morreres, morrerei eu. E aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar. Eu quero trazer um confronto para as nossas vidas com essa mensagem. Porque muitos do tempo de hoje estão como órfãos, retornando para as suas famílias, retornando para os seus povos, retornando para os seus deuses. Você hoje está aqui. Quando você disse: eu aceito Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador, você está dizendo: o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Só para você sentir o peso da responsabilidade que você assumiu, tá?
mas que tem um grande galardão no final. Amém? E aí eu queria só trazer uma realidade. Noemi era israelita, das terras de Belém de Judá. Seus filhos casaram com moabitas. E quem era o povo moabita? Porque eu quero trazer uma realidade para você que isso traz muita referência ao tempo que nós vivemos hoje. Quem era o povo moabita? De onde tinha vindo o povo moabita? Moabe é o filho de um incesto de uma filha com seu pai. Quem conhece Abraão? Amém? Está todo mundo comigo? Amém. Abraão tinha um sobrinho. Como era o nome dele? Ló. O que foi que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Deus destruiu, né? E o que foi que Abraão foi buscar lá? Ló, sua esposa e seus filhos. Suas 2 filhas. Ló veio, a mulher olhou para trás, virou estátua de sal. E toda aquela confusão, onde é que Ló foi morar? Nas montanhas. Junto com suas 2 filhas. As 2 filhas, com medo de não ter a sua descendência, elas embriagaram o pai, tiveram relações com ele, engravidaram e tiveram os filhos de Ló, seu próprio pai. Um desses filhos é Moabe, que vem a descendência de todo o povo moabita. Povo moabita que Ruth fazia parte. Eu estou dizendo que um povo de uma nação, uma mulher de um povo que era politeísta, ou seja, adorava a outros deuses, resolveu deixar tudo aquilo que tinha entendido para seguir ao Deus que eu e você servimos. E essa decisão fez com que hoje eu e você fôssemos alcançados em Jesus. Vocês têm ideia dessa decisão? Vocês têm ideia do que é decidir seguir a Cristo? Da mudança que vocês estão dando para a vida de vocês hoje e principalmente para a descendência que vocês terão amanhã? Como você será lembrado? Moabe era um povo que adorava vários deuses. O principal, chamado Canos, que foi descrito por Salomão como o odioso e o nefasto. Salomão, quando se afastou da presença de Deus, construiu um templo para esse Deus. Como também para o Moloque, que era a abominação dos amonitas. Isso tudo está lá em 1 Reis. Eu não vou abrir agora porque não cabe para o momento. Mas é só para vocês entenderem. Ruth era moabita. E decidiu mudar de vida e seguir ao Deus de Naomi, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Após esse entendimento que aconteceu, eles chegaram a Belém, no início da temporada da ceifa. Que momento era esse? Pentecoste. Nós estamos falando de Pentecostes. E ela chega nessa época e eram viúvas. E nós sabemos o conceito de viuvez da época. E Naomi chega ao ponto de dizer que o nome dela deveria ser mudado para Mara, porque ela estava amarga por conta de tudo que tinha acontecido na vida dela. Só que existiam leis em Israel, sim ou não? Estabelecidas por Moisés, por Deus, através de
Moisés. E quando Naomi chega junto com Ruth, em Ruth capítulo 2, a partir do versículo 1, ela vai dizer assim: Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente. Ele pertencia ao clã de Elimeleque, o esposo falecido de Noemi. E seu nome era Boaz, valente. Certo dia, Ruth, a moabita, sugeriu a Noemi: permite que eu vá ao campo, respingar, catar, colher as espigas que caem de algum segador generoso. Ela concordou: vai, minha filha. Então Ruth partiu e começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, adentrou a parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou os ceifeiros com a paz do Senhor. Que Yahvé, o Senhor, esteja convosco. Diante do que eles responderam: que Yahvé te abençoe. Então Boaz indagou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela jovem? E o servo capataz dos ceifeiros respondeu: esta jovem é moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela me rogou que a deixasse caminhar atrás dos segadores, recolhendo as espigas que fossem caindo dos feixes de trigo. E assim ela está trabalhando desde bem cedo até agora e só parou um pouco sobre o abrigo para descansar e repor as forças. Falou então Boaz a Ruth: ouça com atenção, minha filha. Não vás respingar no outro campo. Não te afastes daqui, mas fica na companhia das minhas servas. Observa o terreno que os homens estiverem ceifando e vá atrás deles. Eis que já ordenei aos capazes que não te incomodem. Quando tiverdes sede, vai procurar os cântaros e beber da água que os meus servos trouxerem para saciar a sede dos trabalhadores. Diante destas palavras, Ruth, prostrando-se com o rosto rente ao chão, exclamou: por que encontrei favor aos teus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, apenas um estrangeiro em tuas terras? Em resposta, Boaz lhe revelou: foi-me contado tudo o que fizestes por tua sogra desde que teu marido morreu. E como deixaste pai e mãe e tua terra natal para vires morar no meio de um povo que não conhecias bem, que o Senhor te retribua tudo o que fizestes e sejas ricamente compensada por Yahvé, Deus de Israel, sob cujas asas de proteção vieste buscar refúgio. Então Ruth declarou a Boaz: possa eu continuar a ser tão bem acolhida assim, meu Senhor. Tua atitude gentil, as tuas palavras encorajadoras animaram esta tua serva, ainda que eu mereça menos que uma das tuas servas. Presta bem atenção. O que é que Ruth está fazendo aqui? Ruth era moabita. Noemi era israelita. Noemi disse: olha, tem um homem chamado Boaz, que é da família do meu finado marido Elimeleque. Em Israel não existe pobreza. Vá respingar, vá colher as espigas dos campos. E ela vai colhendo e chega aos campos de Boaz ao ponto de encontrar com ele pessoalmente. E Boaz, homem generoso, homem temente a Deus, a abençoa pela decisão que ela tomou de seguir a Deus. No versículo 20, Ruth já tem voltado para Noemi, tem contado o que aconteceu. Noemi, grata demais, fala para Ruth que Yahvé o Eterno abençoe a Boaz, porquanto é uma pessoa
que não cessa de praticar atos de justiça e misericórdia para com os vivos e com os mortos. E acrescentou: esse homem é nosso parente próximo. É um dos que tem sobre nós o direito de resgate. Peraí, dá uma pausa. Noemi, ao ver o que Boaz tinha feito, ao ver toda a situação, traz a memória dela. Ele é da família de Elimeleque. E para um da família que o irmão morresse, qual era o dever do seu irmão? A resgatá-la para que a descendência não acabasse. Noemi traz a memória. Boaz é o nosso resgatador. É aquele que vai dar continuidade à nossa descendência. E aí, Ruth agora vai até Boaz novamente, em um momento de festa. E eu queria que você abrisse o capítulo 3. Eu já estou concluindo. Ruth, capítulo 3. A partir do versículo 7, ele vai dizer assim: Boaz comeu e bebeu até ficar um tanto alegre e foi deitar-se junto a um monte de cevada. Pouco mais tarde, Ruth aproximou-se, sem ser notada. Descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente e se assustou ao ver a mulher deitada em seus pés. Quem és tu? Indagou ele. Sou sua serva Ruth, replicou ela, e lhe rogou: estende teu manto sobre a tua serva, porquanto és nosso parente chegado e tens o dever de nos resgatar. E Boaz lhe respondeu: bendita sejas por Deus, minha filha. Este teu novo gesto de lealdade e generosidade excede o primeiro em relação à sua sogra, pois proferiste não procurar um homem mais jovem que fosse rico ou fosse pobre. Portanto, minha filha, não tenhas medo. Fartei tudo quanto me pedires, pois todos os habitantes dessa cidade sabem que és uma mulher virtuosa. Aleluia. Presta atenção. Boaz, ao ouvir isso, vê no gesto de Ruth uma coisa muito maior do que a primeira que ela tinha feito. Porque Ruth era jovem, era bonita, ela poderia ter voltado para o seu povo, para a sua família, para os seus deuses, mas ela decidiu viver algo diferente. Ela poderia, ao chegar em Israel, procurar um outro homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre, mas não. Ela decidiu ouvir o Deus de Israel. Aquele Deus que Noemi servia, ela passou a servir também. E olhe como Deus caminha com suas leis, com toda a sua orientação deixada para o seu povo. E olhe a que ponto vai alcançar Ruth. Só que existe uma situação que um pouco mais à frente vai ser dita. Antes de Boaz, existia um outro homem. Esse homem era que, de fato, tinha o direito de resgate. Então, Boaz fala para Ruth: olha, existe um outro antes de mim. Mas não se preocupe. Eu vou chamá-lo no portão da cidade, com todos os anciãos, e eu vou perguntar se ele vai querer assumir ou se vai deixar que eu assuma esse direito de resgate. No capítulo 4, a partir do versículo 3, então declarou ao homem que tinha primeiro o direito de resgate: Noemi, aquela nossa parente que voltou dos campos de Moabe, quer vender parte do terreno que pertencia a nosso irmão Elimeleque. Resolvi, portanto, informar-te o assunto na presença de alguns representantes do povo e sugerir-te que adquiras o terreno. Se desejares resgatar esta propriedade, resgata. Se não, rogo-te, responde para que fique esclarecido e seja do conhecimento de todos, pois ninguém mais tem este direito de resgate a não ser tu e depois de ti, eu. Prontamente o homem recrutou
retrucou. Sim, eu quero exercer o meu direito. Oxe, não é meu? O direito não é meu, então. Contudo, versículo 5, Boaz lhe preveniu. No dia que adquirires este campo das mãos de Noemi, estarás igualmente recebendo Ruth, a Moabita, a mulher daquele que morreu, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre o seu patrimônio. Qual foi a resposta do homem? Você quer resgatar? Resgata. Agora, Noemi vem junto. E Ruth, a Moabita. Quem era o povo de Moab? Terrível. O cara pensou, peraí, e está escrito aí, tá? Não vou ler aqui, mas depois se quiser dar uma estudada melhor, o homem vai dizer, se eu fizer isso, eu vou estar passando os meus bens para o nome dela também. Então, o cara se preocupou muito mais com aquilo que tinha do que o que poderia vir a ter. Versículo 11. E todo o povo que se achava junto à porta da cidade, bem como os anciãos, líderes do povo, concordaram, dizendo, nós somos testemunhas, que Yahvé torne essa mulher, que entra agora em tua casa, semelhante a Raquel e Lia. Quem era Raquel e Lia? Quem era Raquel e Lia? Esposas de Jacó, Israel. Delas nasceram as 12 tribos de Israel. Ele está dizendo aqui que agora que em tua casa, semelhante a Raquel e a Lia, que juntas formaram as tribos de Israel, seja tu, portanto, poderoso em Efrata e ganhe prestígio em Belém. E com os filhos que o Senhor te conceder dessa jovem, sejam a tua família como a de Pérez, que Tamar teu ajudar. Presta atenção. Aqui os anciãos estão dizendo, o homem, aquele homem que tinha o direito, ele não quis. Boaz foi o resgatador de Ruth. A bênção aqui é que ele fosse próspero, da mesma maneira que Israel foi com Raquel e Lia. Que ele fosse próspero do mesmo jeito que Judá foi com Tamar. Boaz resgatou Ruth e Noemi. Casou-se com Ruth. Versículo 14. As mulheres comentaram com Noemi, bendito seja Yahvé, que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Este menino te concederá, te abençoará com nova vida e te sustentará e consolará na velhice, porquanto é filho de tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Versículo 17. Assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram, eis que Noemi tem um filho, e lhe deram um nome chamado Obed. Este foi pai de Jessé, que por sua vez gerou o rei Davi. Presta atenção, gente. Em Pentecostes, com todas as leis que Deus estabeleceu na época para Moisés, trouxeram um resgate para Ruth, que decidiu deixar o seu povo e seguir o Deus de Israel. Ruth com Boaz gera Obed. Obed gera Jessé. Jessé, por sua vez, gera Davi. Presta bem atenção. A história de Ruth, segundo os estudos aí, aconteceu por volta de 11 anos do tempo de Juízes. A lei do resgate, o levirato, instituída por Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos, aconteceu em Pentecostes, em Shavuot. Este ano, e eu quero trazer uma coisa mais real, uma data mais correta e mais uma vez um confronto para as nossas vidas.
Pentecostes, ele acontece 50 dias depois de Páscoa, do Pêssar. Quando aconteceu o Pêssar? 14 de Nissan, primeiro mês. 50 dias depois, Pentecostes. Sabe quando foi Pentecostes? A data certinha. Sabe quando foi Pentecostes? A data certinha? Dia 12 de junho. O que o mundo comemorava no dia 12 de junho? Engraçado, né? Engraçado. Como temos uma data tão importante e o mundo olhando para uma coisa totalmente diferente que nem faz parte daqui. Isso aqui faz parte da minha vida e da sua. Sabe por que isso faz parte da nossa vida? Sabe por que o Shavu, Pentecostes, festa das semanas, festa das colheitas, faz parte da nossa vida? Porque foi num momento como esse que uma mulher que renunciou o seu povo, os seus deuses, para viver um Deus que nós conhecemos e que nós servimos, deu descendência a toda uma geração. Shavu é a data que marca a entrega dos 10 mandamentos. As leis, os códigos que serviram para elevar o povo depois que passaram pelo período de purificação das cicatrizes da escravidão do Egito. Hoje essas leis, elas servem como orientação para o nosso dia a dia, para a nossa relação com o próximo e principalmente para a nossa relação com Deus. Comemorar Shavu, Pentecostes, é ver a organização que o povo de Israel teve quando saiu do Egito. Deus precisava tratar as cicatrizes da escravidão que o Egito tinha deixado. Para nós, comemorarmos o Shavu de hoje é ver o agir de Deus em nossas vidas, nos tirando de um tempo de escravidão. Quem aqui já não viveu um Egito? Quem aqui antes de conhecer a Cristo não vivia uma época de escravidão, cativo, de mentiras, escravidão de sofrimento, de sentimentos que lhe afastavam ou que lhe enganavam do que realmente era Deus? Isso era o nosso Egito. Nos tirando de um tempo de escravidão, de uma vida cativa, principalmente uma vida idólatra a outros deuses, e também cativos na ignorância de não ter a verdade e o conhecimento sobre quem realmente é Deus e o que Ele fez por nós. Jesus é o nosso Boaz. Jesus é o nosso resgatador. Porque se nós olharmos a descendência de Ruth, nós vamos ter uma realidade. Judá, filho de Israel, gerou seus 3 filhos, que nós falamos no início: Er, Onã e Selá. Pérez foi filho de Judá e Tamar. Esrom foi filho de Pérez. Rão foi filho de Esrom. Anamidab foi filho de Rão. Nasson foi filho de Anamidab. Salmão foi filho de Nasson. E o que eu quero chegar até aqui: Salmão foi aquele que estava com Josué quando o muro de Jericó caiu. E com quem Salmão se casou? Com Raabe, a prostituta. Salmão e Raabe gerou um homem chamado Boaz. Boaz com Ruth gerou Obed. Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi, o famoso rei de Israel. E depois de Davi, 29 gerações depois, é gerado um homem chamado José.
que com Maria é gerado Jesus. Em Pentecostes acontece a descida do Espírito Santo de Deus em Atos 2. Aonde ali, em Atos 2, o que Deus tinha separado em Babel, agora Ele traz de volta a unidade, através de uma nova aliança, o sacrifício de Jesus Cristo. E através desse sacrifício, pela graça de Deus, hoje nós somos alcançados. Por conta dessas decisões, por conta da renúncia, por conta de decidir, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que nesse momento a gente pudesse estar encerrando com essa mensagem sobre Pentecostes. Eu acredito que hoje você vai sair daqui com um sentimento e com um entendimento do que é Pentecostes, do que é o Shavuot, de tudo o que Deus trouxe a partir desse momento, de 50 dias depois do Pêssar. Pastor, essa caixa é Bluetooth? É? Tá ligado o Bluetooth dela? Aleluia. Qual é o nome do Bluetooth? Tem certeza que tá ligado? Achei. Vou conectar aqui. Modo auxiliar. Sim. Ao vivo é assim, viu, gente? Modo Bluetooth. Isso. Aleluia. Tá conectando aqui. Eu acho que conectou, né? Oi? Fecha teus olhos. Eu queria que você hoje, nesse momento, pudesse trazer à memória tudo isso que nós falamos hoje aqui. Eu sei que foi uma história assim bem detalhada, mas é bom que a gente saiba de onde vêm as origens de tudo. Como Deus caminhou para nos alcançar hoje com sua nova aliança chamada Jesus Cristo, o nosso resgatador. Ouça essa canção. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo enfim. Do ventre me conheces, tu me escolhes para ti. Por
olhaste para te vendi. E mesmo assim se entregou por mim. Libertou de mim, agora vivo em mim. Libertou de mim, agora vivo em mim. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero, nesse momento, Pai, com tudo que nós ouvimos e vivemos hoje, e não com o nosso entendimento, mas com o entendimento que vem do alto. Agora eu quero nos colocar diante de Deus. Nós, Senhor, enquanto os teus filhos e filhas, nós tomamos uma decisão há muito tempo. Há muito tempo, Senhor. E essa decisão nos alcançou, Deus, de uma forma que isso vai nos influenciar até a nossa quarta geração, Pai. Porque assim a palavra diz. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite eu trago, Deus, ao entendimento que muito que nós conhecemos, muito que nós já vimos, Deus, decidiram, assim como o órfão, retornar para as suas vidas, para o seu Deus. Mas nós, Senhor, nós dizemos, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E assim como Ruth, resolvemos, Senhor, renunciar a tudo aquilo que nós entendíamos. A idolatria, o pecado, tudo aquilo, Deus, que por falta de conhecimento da tua verdade, da tua ordem, da tua orientação, nos levava, Deus, para uma vida cativa. Hoje, em Cristo Jesus, teu Filho, que pela tua graça, Deus, nos alcançou. Hoje, Deus, através do sacrifício do teu Filho Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach, o nosso resgatador, hoje, Senhor, podemos estar na tua presença. Comemoramos, Senhor, Pentecostes, Shavuot, a festa das semanas, a festa, Deus, aonde entregamos como oferta para ti, depois de um ano de provisão que vem do alto. Provisão essa, Senhor, que o Senhor não deixou faltar nada. Pelo contrário, superabundou, Senhor, em graça e conhecimento. O Senhor proveu tudo. Shavuot, Pentecostes, onde trazemos a memória, Deus, quando o Senhor deu a organização, as leis, os teus mandamentos para as nossas vidas, Deus. E hoje, vindo, Deus, a história de Ruth, a decisão que ela tomou de viver, Deus, algo a mais na tua presença, nós, da mesma forma, decidimos viver o sobrenatural da tua presença em nossas vidas, porque através do teu Filho Jesus Cristo, vivemos, Deus, temos o privilégio de estar na tua presença. Te agradecemos, Deus. Muito obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade de comemorar Pentecostes, Deus. E aquilo que o Senhor tinha, Deus, separado lá em Babel, com a descida do teu Santo Espírito, aquele que teu Filho Jesus Cristo disse que deixaria como nosso ajudador e nosso consolador, uniu, trouxe novamente o entendimento de que em ti, Jesus, você que é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, aonde nós podemos ir e estar na presença do nosso Pai. Te agradecemos, Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. E assim como diz a tua palavra, Senhor, em Levítico 23, 17, trarei das vossas habitações para a oferta de movimento 2 pães feitos com 2 décimos de efa da melhor farinha,
preparados com fermento, são os primeiros frutos do Senhor. Por isso que você hoje trouxe esses 2 pães, para que profeticamente, para que simbolicamente você possa estar agradecendo a Deus por tudo que Ele proveu durante esse tempo, durante todo esse ano. Eu não sei, pastor, qual é o próximo passo agora, mas eu queria fazer um momento só, para a gente poder encerrar. Agora eu não sei se vai dar, mas eu queria mexer um pouquinho com a igreja e quebrar alguns protocolos. Eu queria que todo mundo viesse para cá, para frente. Eu queria que todo mundo fizesse um círculo aqui. Todo mundo, já eu deixo vocês seguirem, viu? Vem todo mundo para cá. Vem todo mundo para cá. Faz todo mundo um círculo aqui. Eu sei que é apertadinho. Pastor, ajuda aqui, pastor. Tem mais espaço para cá. Pastor, cabe mais gente. Vem para cá. Todo mundo aqui. Mexer um pouquinho. Eu queria que vocês estivessem juntos por família. Eu não queria as famílias separadas. Eu não queria que as famílias estivessem separadas. Eu queria que as famílias estivessem juntas. Pastor, eu queria que você pegasse os pães e entregasse os 2 para cada família. Aleluia. Aleluia. Pode entregar. Cada um com 2, cada família com 2 pães. Se por algum motivo você não sabia e não trouxe os seus 2 pães, você vai se juntar com a família do lado que tem esses 2 pães. Certo? Quem não trouxe, a família que não trouxe os pãezinhos, vai se juntar com a família do lado que está com os 2 pães. Aleluia. 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 A família que não trouxe pão se junta com a família que tem o pão, tá? Aleluia. Aleluia. É assim, gente, ao vivo é assim. O bom de Jesus é que Jesus ele faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. Saia dessa realidade parada e fique em movimento. Aleluia. Isso. Amém. Aleluia. Aleluia. Já vai todo mundo para casa, tá? Já todo mundo vai comer também. Amém? Porque nós estamos em? Estamos em? Amém. Glória a Deus. Gente, esse momento é um momento que nós estamos separados em famílias, certo? Pentecostes é um momento de dar graças a Deus por tudo que Ele proveu nas nossas vidas. E nós sabemos que o plano perfeito de Deus para a sua criação é a família. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você trouxesse a sua memória. Antes de você viver Cristo, antes de você ver
as maravilhas que Ele já fez na sua vida. Que tempo era esse que você vivia? Que tempo era esse de idolatria? Vou usar uma palavra que de repente machuque, cause algum impacto. Mas que tempo era esse de ignorância? Pelo fato de não saber e não conhecer quem verdadeiramente era Deus. Hoje você conhece a Jesus. Hoje você conhece a Yeshua, o nosso Senhor, o nosso resgatador. Aquele que trouxe a nossa salvação, aquele que nos deu a oportunidade de estar na presença do Pai. Esses 2 pães que você hoje traz para essa festa de Pentecostes é como uma gratidão a Deus por tudo que Ele tem provido na sua vida, por tudo que Ele tem curado, por tudo que Ele tem sarado, por tudo que Ele tem libertado. Porque nós sabemos que nós servimos a um Deus que Ele cura, que Ele salva e que Ele liberta. E essa libertação, muitas vezes, esse cativeiro que nós vivíamos antigamente, muitas vezes era o cativeiro que nós mesmos tínhamos colocado. E hoje, em Pentecostes, você tem a oportunidade de agradecer a Deus, profeticamente, com esses 2 pães, dizendo: muito obrigado, Jesus, pela provisão do ano. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pelos meus amigos. Obrigado, Deus, pelos seus planos perfeitos aplicados em minha vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Deus, apresentar cada família que está aqui, Senhor. Eu quero, Deus, colocar diante do teu altar, Pai, que hoje não existe mais um véu que proíbe de estarmos na sua presença. Eu coloco, Deus, cada família dessa diante do teu altar, Senhor. Agradecendo, Pai. Agradecendo por toda a provisão que o Senhor trouxe para a vida deles. Por toda a cura, por toda a libertação, por todo o amor que o Senhor tem derramado sobre a vida dessas famílias. Quero dizer, Deus, que todas essas famílias, elas estão diante de Ti, no Teu altar. Que o Teu Santo Espírito, aquele que veio, Deus, em Atos 2, para unir novamente todas as línguas, Deus, hoje nós podemos viver isso. E nós somos alcançados, Deus, através do Teu plano perfeito, da nova aliança, que é o Teu Filho, Jesus Cristo. Por isso nós Te agradecemos, Deus. Profeticamente, nós entregamos esses 2 pães como oferta agradável a Ti, em agradecimento pela provisão, pela ordem, pelos Teus mandamentos em nossas vidas e pelo Teu caminhar, Deus, que até hoje, que através daquela decisão, assim como nós tomamos, nos alcançou. Nos alcançou, Deus. Muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Feliz Pentecostes. Feliz Shavuot. Pastor José. Amém? Meus irmãos, eu vou dar a bênção final. Quem quiser se direcionar aí para casa, vai. Quem quiser ficar lanchar junto conosco, vai ficar para lanchar junto conosco, né? Então vamos receber a bênção final e vamos aqui do Chiar. Vamos aqui do Chiar, no nome de Jesus Cristo. Eterno, obrigado por esse momento. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo, a paz do Rei Jesus, tome posse de todo quanto faz parte desse mover e de todo quanto vem sobre este lugar. E que esse entendimento, ó Deus, que chegou aos nossos corações, se porventura, ó Deus, nunca tivemos ouvido falar, mas que hoje, essa noite, ó Deus, chegou ao nosso coração, que ele venha ser plantado, Deus, venha ser germinado, e que o pouco que parou em nosso coração, ou o muito que chegou em nosso coração, que nós venhamos compartilhar com outras vidas. Porque é assim que devemos ser uma semente na vida do outro, para que ela venha germinar, e esse conhecimento chegar em outras vidas. Porque não adianta chegar aos nossos corações, Senhor Deus, e parar. Precisamos continuar semeando boa semente em boas terras e terra fértil. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor leve a cada um em suas casas, em seus lares, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.